Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos continuar a discussão aqui sobre máquinas de vetor suporte, em particular da sua implementação utilizando a estratégia kernel. Então, nós vimos que em geral, nós podemos ter diversos casos em termos dos dados onde eles definitivamente não são linearmente separáveis. Nós vamos dar alguns exemplos, mas a ideia aqui é que de alguma maneira você promova uma transformação nos dados de forma que no espaço de características a separação linear ela faça sentido. O SVM linear pode ser usado para dados com uma fronteira de decisão não linear, usando o kernel, que é exatamente o nosso ponto aqui. Conceitualmente, a ideia é mapear os pontos x e d-dimensionais no espaço de entrada para pontos φ de x e no espaço de características de alta dimensionalidade a partir de alguma transformação não linear φ. Dada a flexibilidade extra, é mais provável que os pontos φ de x e possam ser linearmente separáveis no espaço de características. Uma fronteira de decisão linear no espaço de características corresponde a uma decisão não linear no espaço de entrada. Finalmente, a estratégia kernel nos permite executar todas as operações utilizando a função kernel calculada no espaço de entrada, ao invés de ter que mapear esses pontos no espaço de características, como é comumente empregado no mundo das funções kernel. Então nós temos aqui esse exemplo, né? Nós queremos, nesse caso, separar os triângulos dos círculos. Percebemos que, de forma alguma, eles vão ser linearmente separáveis, mesmo que nós empreguemos variáveis de folga, etc. Por quê? Porque os triângulos estão embutidos no meio dos círculos, e como que nós podemos, com um único plano, separá-los. Aqui, nesse caso, nós podemos perceber, como vai ser detalhado em breve, que ao utilizarmos um kernel quadrático, nós conseguimos sim delimitar duas regiões, uma região para dentro dessa elipse de cor mais forte, que é composta dos triângulos, e uma região externa, que é composta dos círculos. Bom, como nos outros casos que nós já estudamos, para que nós possamos aplicar a estratégia kernel em SVMs não lineares, é interessante que a gente demonstre que todas as operações do SVM elas possam ser expressas como operações kernel. Então nós temos aqui uma função k, xi, xj, que nada mais é do que o produto interno do φ de xi transposto multiplicado pelo φ de xj. Aplicando essa função φ para cada ponto, nós vamos obter uma nova base de dados no espaço de características. A função SVM naquele espaço ela é praticamente a mesma, a menos de que agora o plano ele vem a partir do mapeamento da função φ no ponto xi. No caso da função de perda range, ou seja, k igual a 1, o espaço lagrangiano, né, o dual lagrangiano no espaço de características, é dado por essa função aqui, onde nós vemos o papel do αi e do produto αi, αj, y e k, como foi colocado aqui. Uma vez que ele depende apenas do produto interno entre dois vetores do espaço de características e que ele pode resolver o problema de otimização utilizando a matriz K, isso torna todo o processo mais fácil. Para a perda quadrática, o lagrangiano dual corresponde ao uso de um novo kernel, como está aqui colocado, ou seja, ele é o k, xi, xj mais 1 sobre 2c, a diferença delta aqui de yj, que já foi definida anteriormente. Bom, nós não podemos obter diretamente o vetor de pesos sem transformar os pontos, mas nós podemos calcular o viés utilizando as operações de kernel. Mais ainda, nós conseguimos prever a classe para o novo ponto z, como apresentado aqui, simplesmente aplicando a função já mapeada no espaço kernel e verificamos aqui se o sinal do somatório ele é positivo ou negativo, que vai nos dar
o valor da classe Y-chapéu que desejamos. Bom, aqui nós voltamos àquele exemplo original, onde nós temos um conjunto de triângulos circundado por um conjunto de círculos. Nesse caso, nós obtivemos um hiperplano com C igual a 4 e um kernel polinomial não homogêneo de grau 2, que é exatamente a perda quadrática. Não a perda, mas o mapeamento. Φ mapeia xi através dessa função aqui que foi colocada, e, por exemplo, o ponto 1, ponto 2 se torna, 1,2 se torna esse ponto de 5 dimensões que está aqui colocado. Resolvendo o dual, nós temos então os pontos x1 a x6 como sendo pontos relevantes. Aqui nós temos a função de mapeamento, a classe a qual eles estão associados e o valor de αi. Nós também podemos calcular o peso do vetor para o hiperplano e o viés, e nesse caso a fronteira de decisão no espaço de características corresponde para uma elipse centrada em 4.0 e 462.907, com eixos no tamanho de 2.78 e 1.55. Nesse caso aqui é importante a gente realçar que nós fizemos toda essa transformação dos pontos no espaço de entrada para o espaço de características para questões didáticas. Por quê? Porque a estratégia kernel ela nos permite alcançar o mesmo objetivo usando apenas a função kernel. Bom, com isso nós concluímos a discussão da utilização de kernels no ambiente das estratégias SVM.